Estou aqui mais uma vez agora para mostrar para vocês um programa bem legal que seria para a gente conseguir validar os resultados ali do docking molecular. Então, esse programa foi desenvolvido em Notebook Jupyter e ele seria uma dinâmica molecular entre o ligante e a proteína. Então, depois que a gente tem aquele resultado, né, da melhor conformação do ligante ali na estrutura da proteína, a gente pode visualizar essa interação por tempo com uma dinâmica molecular. E para isso, né, a gente tem esse programa vou falar que é um servidor aqui, de uma forma bem simplificada. Então eu tentei reconstruir, né, esse sistema que eu tinha visto muita gente lá fora fazendo, só que às vezes um pouco mais complexo, de uma forma simples e que seja acessível para todo mundo, né? Que tenha apenas alguns comandos sendo colocar, né, os arquivos ali necessários e a execução com a seleção de alguns parâmetros que eu vou explicar parte por parte para deixar de forma clara para todo mundo conseguir executar. Então, só para falar por cima, né, ele é baseado no OpenMM, que é um programa desenvolvido, né, uma ferramenta desenvolvido para disponibilizar a dinâmica molecular de forma acessível com pessoas que não tenham não tenham um aprofundamento em programação e, e ele usa alguns campos de força, você pode gerenciar eles, né, alterar eles e tem bastante coisa, vamos falar, bem roteirizado, né, até para a construção do sistema solvente, proteína ligante, como também outros processos, como eu já fiz em outro vídeo, né, vou deixar aqui em cima, que é dinâmica molecular com proteínas de membrana. Então é um programa interessante, né, uma ferramenta interessante que você pode manipular ali e desenvolver um programa para você mesmo utilizar a dinâmica molecular. Então vamos lá. Antes da gente começar, né, temos que preparar os arquivos, que serão basicamente dois arquivos. A proteína, que vai ser só a estrutura ali da proteína, e o ligante. A proteína ela entra em formato .pdb e o ligante vai ter que entrar em formato .mol. E aí a gente vai fazer isso a partir de um resultado que a gente obteve lá numa docagem, né? Vou pegar pela docagem do Plants, que também tem um outro vídeo como ensina a fazer isso, vou tentar deixar aqui. E para isso, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai lá tenha, né, quem conseguir ter o PyMol, dá para obtê-lo, né? Vai no programa do PyMol e você carrega o arquivo da proteína, né? Eu peguei a proteína já resolvida e publicada ali no servidor do PDB, né, no banco de dados. E nela, o que eu vou fazer, né? Eu vou remover as moléculas de água, que seriam são referentes a esse zero aqui, e o ligante. E só para mostrar para vocês antes, né, esse docking, né, vou carregar os resultados do docking, e ele deu uma estrutura, um posicionamento muito parecido com o que encontrado nos resultados experimentais. Então a gente vai ver por tempo como que acontece. Então é um resultado muito bom. Então nessa parte só da proteína, eu vou remover as águas. É válido que pode deixar as águas caso você queira fazer uma dinâmica molecular com elas. Eu vou mostrar aonde tem que estar no arquivo da proteína, essas moléculas de água. E eu vou remover o ligante também. Então eu vou dar um remove. Agora eu só tenho a estrutura da proteína. E eu vou salvá-lo, né? Vou exportar esse arquivo em .pdb com o nome. Vou mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Eu vou salvar como nome protein.pdb. Então tem que ficar atento a esse nome, que eu deixei esse nome principal para ser reconhecido ali no programa. Então aqui a gente só tem a proteína. E os ligantes, né? Eu tenho os resultados ali do docking. Você tem vários posicionamentos. Eu vou usar o primeiro, que é o mais correto. E aqui eu vou salvar como .mol, que seria essa molécula isolada, né? Então aqui eu posso selecionar esse daqui e vai ser ligante.mol.
Pronto, agora a gente tem os dois arquivos preparados. Eu vou abrir cada um, mostrar para vocês. Então, ligante e a proteína estão em arquivos separados e a gente já pode ir trabalhar com eles lá no servidor. Com os arquivos preparados, né, já deixando lá os dois, que seria o protein.pdb e o ligante.mol, a gente já pode acessar o servidor. Eu vou deixar o link dele para vocês. E ele tem vários módulos, né? Vou chamar de módulos. Primeiro, o ponto importante é você acessar a partir de um ambiente. E aqui você pode alterar isso. Então você vem aqui, alterar o tipo de ambiente de execução. Tente colocar GPUs T4, que a gente consegue trabalhar de forma gratuita. Você meio que aluga, né, uns GPUs, caso você não tenha uma placa de vídeo que consiga fazer o processamento desses dados, né, desses cálculos da dinâmica molecular. Então você pode acessar por GPU 2.T4. E outro ponto, né, na hora que você acessa, ele vai falar que está ok. Você vai entrar no servidor e vai começar a executar alguns comandos. O primeiro comando é o download, né, das livrarias, e você tem diversos programas para instalações e ele vai fazer tudo automático. Então basicamente é só clicar aqui e a gente vai fazer a instalação. Ele vai perguntar se eu posso executar, vou falar que ok. Ele vai fazer a instalação e a gente vai esperar algum tempo, né? Eu deixei até uma barra aqui para facilitar a visualização de quantos programas faltam para a instalação. Então, nesse caso, a gente só tem que esperar ser instalado para partir para depois o processo de preparação dos arquivos, como também executar a dinâmica molecular. A instalação ocorreu com sucesso. A gente até deixa aqui escrito quando termina tudo. O ambiente ele é reiniciado, mas não tem nenhum problema. Ele diz aqui embaixo, depois vocês vão verificar na hora que finalizar todo o processo de instalação. A gente só fecha. E agora a gente já pode mandar bala aí para adição dos nossos arquivos. Então, você com os arquivos preparados lá, você vai lá na pasta, né? E nessa pasta você pode selecionar os arquivos aqui. Vou colocar aqui, ó, selecionar esses dois, arrastar eles para esse geralzão. Ele vai falar que não vai ser salvo, dar um OK. E aqui agora eu tenho no próprio servidor os arquivos necessários para dinâmica molecular. Caso você se perca, né, se você clicar nesses dois pontos, a pasta que vai montar os arquivos é nessa daqui. Ó. Você clica em Content e aqui você tem os arquivos direcionados. Você pode recarregar aqui também. Por isso que está direcionado aqui, ó, barra content protein.pdb, barra content protein.ligante, .mol. E aqui você tem os dois arquivos. Então você já tem eles aqui, ok, né? Já estão no lugar específico. Eu deixei aqui, caso vocês tenham esses metais na proteína, porque durante o preparo ele pode ser perdido. Então você clicar aqui, ele vai reconhecer e manter eles lá. Como não tem nenhum metal, eu não vou colocar. E água é outra coisa que eu quis deixar também, caso você tenha feito um dock hidratado. E aí tem um outro vídeo também que mostra isso, que você usa o Autodock Vina para fazer esse tipo de docagem. Você pode clicar nisso daqui que ele vai manter as moléculas de água durante o preparo e depois na dinâmica molecular. Como eu não tenho nenhum dos dois, eu não vou selecionar, eu só vou clicar nesse botão para que ele reconheça os arquivos, né? Para os códigos reconheçam que os arquivos estão nessa pasta. Então, beleza, agora já foi reconhecido, já adicionei. Vamos para os parâmetros da solvatação. Então, né, o que você pode agora manipular ali, né, que eu deixei alguns parâmetros para ser selecionado pelo quem for o usuário desse tipo de dinâmica molecular. Então, são os íons, então os cátions você pode selecionar, como também os ânions dessa caixa de solvatação. A concentração desses íons, eu vou colocar 0.1, né, e vou deixar em NaCl mesmo. Esse próximo parâmetro é o padding, e ele tem a ver com você tem já uma automatização da caixa de solvatação pelo próprio OpenMM, mas você pode aumentar essa distância, nessa borda, a partir desse padding. Então você pode colocar alguns valores. Eu vou deixar bem baixo, porque quanto maior essa caixa de solvatação, maior vai ser a dependência do
do processamento dos cálculos, então vai demorar mais ainda, depende muito do que você tem interesse. 0.5 acho que já é ok. E também deixei um ajuste de pH que você vai fazer tudo automaticamente da proteína, como do ligante. Então você pode colocar 7, 8 e ele vai deixar todos os estados de protonações corretos ali para esse processo. Então você não precisa fazer nada, só adicionar os arquivos. Então tudo definido aqui, a gente só dá um ok para ser reconhecido novamente. E agora a gente vai para os parâmetros da simulação. Os parâmetros da simulação, também coisas bem simples, como temperatura, eu vou deixar a temperatura do corpo aqui, do nosso corpo humano. A pressão você pode também modular, né? Eu deixei também para você selecionar em ATM, pode ficar alterando o quanto você desejar. Então, vou deixar um mesmo também. Esse daqui é um processo de minimização da energia do sistema. Então, antes de começar a dinâmica molecular, vai acontecer esse cálculo ali para tentar deixar a estrutura no posicionamento com o menor energia possível, para não ter problemas durante a dinâmica molecular. E aqui tem um número de tolerância que é em relação aos valores encontrados de uma minimização a outra. Então, a gente vai deixar 10 kJ, mol nanômetros. Isso é um limite que a gente define, então pode deixar desse jeito que está ok. Agora vem o tempo de simulação, eu deixei de 0.5 para frente, independente se você colocar um valor abaixo de nanosegundo. Então se você colocar 0.2 vai ser sempre limite mínimo 0.5. Isso porque na hora que a gente vai avaliar os resultados, a gente não consegue ter um preparo bom para visualizar a dinâmica molecular. Então sempre vai ser de meio nanosegundo para frente. Eu vou deixar meio só para a gente ter um resultado rápido de visualização, mas você pode colocar mais tempo e só vai demorar mais para calcular, mas ok, pode funcionar. E quantos frames, né? Tipo, quantos desse nanosegundo vão formar imagens, né? Então vai ser divididas 50 vezes. Outro ponto é o tipo de programa, programa não, né, de processamento. Esse CUDA, ele vai usar o próprio servidor, né, deixa eu mostrar para vocês, ele vai usar o próprio GPUs do servidor para calcular, então vai ser muito mais rápido. Vocês podem fazer um teste com CPU e GPUs para você ver a demora que acontece, caso você não tenha uma placa de vídeo. Então já vai acessar com isso para ser mais rápido. Então a gente vai utilizar o próprio computador do servidor, na verdade. E isso daqui eu deixei uma coisa bem legal aqui, ó, viu? Quem conseguir, eu não consegui porque eu não tenho computador suficiente para isso. Mas você pode usar uma dos cálculos mais avançados, que é usando Machine Learn, para calcular a energia interna do ligante. Então eles estão trabalhando com isso, né, de tentar fazer com que as máquinas aprendam e tenham predição ali da estrutura a partir de cálculos quânticos, o que é muito mais demorado, mas aqui fica muito mais rápido. E aqui você consegue fazer por ligante. Caso você clique aqui, o ligante vai ser calculado com essa energia de um treinamento, né? Como eu não vou conseguir fazer, porque você vai ter que usar o CPU, ele não consegue rodar com o próprio GPUs do servidor, você tem que ter um computador muito bom para isso. Eu recomendo caso alguém consiga, porque o resultado deve ficar muito mais acurado. Você usar o limite ali que eles estão já trabalhando para ter uns com uma predição muito boa ali da dinâmica molecular. Então, caso você tenha, clique aqui e deixe rodando para ver e use o computador. Enfim, já deixamos parametrizados, novamente a gente clica aqui e aqui a gente já pode rodar a dinâmica molecular. E é bem simples, é só clicar aqui, então, caso dê tudo certo vai rodar e só aguardar. Eu vou mostrar para vocês os resultados no terminal de saída, que aí a gente consegue entender o que está acontecendo, né, por tempo. Aqui primeiro ele prepara todos os arquivos, reajusta caso não tenha os átomos posicionados, não posicionados, mas está com a ligação correta. Enfim, é todo um preparo para deixar o arquivo que seja reconhecido ali pelo programa para a simulação. E aí vai ter a etapa agora de edição solvente, né, criar a caixa de solvatação com todos aqueles parâmetros que a gente colocou ali. Demora alguns segundos, alguns minutos, não demora tanto tempo assim. E os arquivos que vão sendo ajustados vão saindo, né, vão sendo salvos, na verdade, na mesma pasta que a gente adicionou o arquivo da proteína ligante. Então vai sair um monte de coisa, você pode ficar acompanhando esses arquivos PDB, você pode baixar. Vai ter um arquivo legal que você pode trabalhar, que seria o complexo, que já vai estar pronto, mas vai ter um que é escrito
Soboted. E aí vai estar todo o sistema, você pode baixar. E aí você vai ver como que ficou, né? Depois de rodar essa etapa aqui de preparo, como ficou ali, né? Tudo aquilo que a gente condicionou, né? A quantidade de íons, a caixa de solvatação, o tamanho, né? Como citar o ligante próximo à proteína, enfim. Bem, depois que ele gerou, né, o arquivo solvatado, a gente vai encontrar ele aqui como esse tipo de arquivo. Ele faz a minimização de energia, como eu falei, ele calcula primeiro a energia total do sistema, e ele diz que tem uma relação alta, e ele vai minimizando até encontrar aquele valor de 10 ali de diferença, kilojoules, e ele encontrou e terminou a minimização. Vocês veem que o valor foi bem alto em comparação, quase o dobro, com comparação inicial, acho que até mais. Não, muito mais, na verdade. E aí ele começa a fazer a simulação. Então, o que, que a gente vai ter, né? Eu falei que o tempo total é meio nanosegundo, como eu coloquei lá em cima. E ele vai dando, vai registrando etapa por etapa, né? Então você tem os 5.000 passos e ele te dá o tempo e picosegundo que está acontecendo, a energia total do sistema, né? Como também a temperatura. Então você pode ir acompanhando etapa por etapa essas variações, né? E ele vai fazendo todo o processo até chegar àquele tempo que é 0,5 nanosegundo. Então a gente só aguarda, na verdade, quando chegar a 500 aqui. E isso vai, vai sendo registrado em dois arquivos, que é esse output .dcd e o output.pdb é só a primeira imagem. Enquanto vai acontecendo esse processo, eu vou mostrar para vocês, né, vou fazer o download do, do, do arquivo solvatado. E aqui você já pode abrir no próprio Paimol. Então, e aí vai estar todo o sistema. Então, caso você queira visualizar depois. Então aqui já com os íons, com toda a proteína, as quantidades, as moléculas de água numa caixa, um cubo, né? Parece que é um cubo. Aí tem os íons NaCl. Então tá tudo aqui. O ligante ele também tá aqui, então ele tá lá, tá na região que a gente tinha já verificado no docking. Vou colocar outra cor aqui pra gente ver se consegue ver melhor. Tá vermelho. E tá aqui, dá pra ver ali. Então a gente tem o ligante também. Então a gente vai ver por tempo o que acontece com essa caixa de solvatação. Tá, fica mais fácil. Bem, já está quase terminando, é muito rápido isso mesmo, cara. Acho que menos de 2, 3 minutos. Por isso que você pode trabalhar com muito tempo ali, quando você quiser fazer uns ensaios legais. O problema é só que esse sistema é limitado, então aqui uma hora vai acabar essa execução e às vezes você pode, para ter mais tempo, comprar, né? Eu comprava aqui R$ 60, você pode usar 100 GPU, se eu não me engano, alguma coisa assim. Pode usar outros tipos, então depende muito do que você quer fazer. Eles dão um acesso limitado por dia para você e você decide ali quanto que você vai precisar usar ou não. Mas vale muito a pena quando você não tem uma placa de vídeo. Ok, a dinâmica acabou, ele vai te dar esse resultado aqui no final. Então é bem rápido mesmo, dá pra gente fazer várias coisas. E agora você vai ter que processar esses arquivos porque eles estão uma conformação espacial um pouco confusa ali, né? Não está correto. Então a gente usa alguns programas para reorientar as estruturas. Então é bem rápido também. Ele vai analisar as trajetórias, pronto. E a gente vai fazer o seguinte: vai ser gerado dois arquivos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Result e result.pdb. E esses daqui a gente vai fazer o download. Você pode clicar aqui, ele vai fazer o download para você. Tudo arquivo compactado. Então tá todo automatizado o servidor. É muito fácil para quem quiser trabalhar, já fez os arquivos. E agora a gente vai visualizar a nossa dinâmica molecular por um programa aqui, né? Então eu vou fazer a extração desses arquivos. Extrair aqui mesmo nessa pasta do download. Bem, e aí vai ter esses dois arquivos que eu falei para vocês, sendo um que é a trajetória por tempo e o primeira imagem gerada da posição dos átomos ali no PDB. E para a gente visualizar isso, a gente vai utilizar um programa específico.
A análise de visualização, a gente usa o VMD, esse é um programa gratuito e bem legal também de trabalhar, porque a gente pode manipular diversas formas para deixar uma imagem final. Caso vocês queiram, eu posso mostrar um vídeo, eu acho que vou fazer um vídeo depois como que a gente gera um vídeo a partir do VMD, ou como que você pode trabalhar com ele para acessar os seus resultados de dinâmica molecular. Então a gente espera ele carregar aqui. Bom, foi. Aqui a gente minimiza, a gente só trabalha com isso daqui. E aqui você pode carregar seus arquivos, né? Eu vou carregar a molécula. Então eu vou pegar esse arquivo .result.pdb. Vou no download, né? Que é esse daqui. Aqui. E aqui eu download. Então ele carrega, ó, tá vendo as águas, não sei o que. A gente vai deixar mais limpo isso daqui. E aqui a gente vai carregar as trajetórias. Então para carregar as trajetórias você clica com o botão direito, load into molecule. E aqui a gente carrega o result.dcd. E aqui, ó, vocês vão ver, tem uma digitaçãozinha que mostrou a dinâmica molecular. São 50 frames, como a gente decidiu lá no começo, e a gente vai ajustar agora as imagens. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou apagar a água, porque não é interessante para mim agora, então eu vou colocar no not water. Ele apaga essa água, mas aqui eu vou ter que deletar também. E aí eu vou criar algumas representações. Então você pode criar a representação aqui, que está como all, mas eu vou selecionar protein. Agora eu consigo só ver a proteína. E vamos ver só a proteína e o ligante. Então o ligante eu crio mais uma outra representação. Reseto. E vou achar a partir do resíduo, que é o nome dele, que ele está no. E aqui eu dou um apply. Então eu tenho esses dois, né? A gente vai começar a visualizar aqui mais próximo. E a gente vai mexer aqui no desenho, né? Então, normalmente eu pego a proteína e coloco ela como new cartoon. E eu vou colocar ela meio transparente para a gente conseguir ver o ligante muito bem. E o ligante você pode deixar como, não sei, o VDM ele deixa aquelas esferas. CPK acho que é ok, né? E ok, ó, a gente tem uma visualização até que legal aqui dos dois. E a gente vai agora ver por tempo como que acontecem as interações. Então eu vou deixar um tempo um pouco mais baixo e ó, a gente tem então agora pronta a nossa dinâmica molecular e com isso, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco melhor aqui, a gente consegue ver o que acontece por tempo. Como eu acho que a estrutura está bem definida ali, você não tem tanta movimentação. Tem algumas proteínas legais que você consegue ver alguns resíduos importantes fazendo ligações de hidrogênio, o posicionamento, quais são os resíduos apolares ali que interagem com as regiões apolares também do ligante. Então você tem mais um resultado que comprove, né, que a ligação entre a docagem feita proteína ligante tenha esperado a conformação que foi o resultado com o melhor posicionamento. Mas aqui dá para ver que tem uma posição que é bem flexível, né? Tem outros tipos de cálculo que dá para ter como resultado, como RSMD, né, que é o Root Square Main Deviation, que você consegue ver o posicionamento dos átomos por tempo, que também é um gráfico legal. E aí, mais pra frente, a gente pode visualizar isso. Eu acho que talvez um vídeo caiba para explicar como que a gente trabalha com esses resultados. Então, isso daqui é só para mostrar como que a gente pode fazer dinâmica molecular. Essa é uma proteína simples, você pode trabalhar com qualquer tipo de proteína. E segue aqueles parâmetros que eu falei, que provavelmente vai dar certo e você tem um resultado que antigamente era muito difícil e hoje você pode fazer no seu próprio computador. Bem, o vídeo fica por aqui. Caso tenham dúvidas, mandem nos comentários. Se gostou, deixa um like ali, que ajuda também eu continuar com os vídeos e ver se vocês estão entendendo que a ideia mesmo é transferir esse conhecimento que sempre foi complicado para mim e seja acessível para todo mundo.